Bom, com essa nova metodologia, então, por competências, a ideia é que você saia da faculdade não apenas um leitor de artigo, sem entender como e quando aplicar. A ideia é que vocês tenham habilidades para encontrar um problema na vida de vocês, profissional, por exemplo, e a partir dos conhecimentos que vocês adquiriram e com a visão do que estão avaliando, consigam resolver aquele problema. Aplicação de uma lei, interpretar, se trabalhar em algum local, seja público ou privado, ter iniciativa e saber resolver os problemas e não apenas fazer uma leitura e não entender, porque o nosso estudo, até por inclinação do exame de ordem, ele é muito conteudista. Nós queremos saber de estudar conteúdos, e a ideia não é mais essa, a ideia é competência. Então, a ideia é que vocês consigam entender, mesmo que geral, o conteúdo, e saber, obviamente, né, um pouco mais esmiuçado os temas. Mas a ideia é uma compreensão ampla. Quem entende, aprende. Quem decora, nem sempre aprende e esquece. Então, esses são os objetivos nossos. Então, a ideia é essa, vocês têm que participar, vocês têm que instigar o professor. Eu participei segunda e terça de aula aqui na UFRA Cachoeira, tudo bem, são alunos novos, mas ninguém abriu a boca. Então, a aula não fica boa e o conhecimento é prejudicado. Quarta, eu participei de aula em Torres, segundo e terceiro semestre, mas os alunos não pararam nunca. É um perfil diferente. Perfil que tem vantagem, eu diria assim. E ontem eu participei de uma aula que é para todo o Brasil, aí tinha bastante alunos que participavam também. Então vamos ver, né, a turma de vocês já são mais antigos, né, não tem que ter receio. Perguntem, se não for certo, eu vou dizer que não é certo. E o que vocês falarem vai me auxiliar nessa interação e eu vou tentar passar alguma coisa para vocês e vou receber de vocês também. Deixa eu mostrar um slide aqui que eu montei para vocês sobre esse negócio das competências aí. Já vou atalhar, tem que botar compartilhar. Já vou atalhar porque a parte inicial eu já falei para vocês. Se vocês não estiverem vendo, me avisem. Acho que estão, né? Sim. Eu já falei aqui, é um aprendizado menos conteudista, foca em desafios, né, em apreciar e resolver os assuntos. Então, capacidade, habilidade e aptidão. Vamos direto para esse exemplo aqui, que é mais fácil de entender. Uma outra explicação para mostrar a relação prática entre competências e habilidades. Habilidade é o que vocês têm que ter para ter conhecimento, para adquirir conhecimento, e aí a competência é o resultado final, o conhecimento macro. Pode ser feita a partir da leitura de um gráfico. O leitor deve ter capacidade de observar as informações contidas no mesmo, que serão associadas a conhecimentos desenvolvidos ao longo do aprendizado. Então, a ideia aqui é tu pegar um problema, que ele exemplifica como um gráfico, verificar, conseguir entender o que é aquele problema, e aí buscar nas memórias de vocês aquilo que vocês aprenderam, que buscaram com as habilidades de vocês ao longo dos anos. E aí unir os dois, as informações atuais com as passadas, e resolver e dar uma solução ao caso. Essa lâmina aqui fala das competências do curso de Direito. Eu botei aqui 3 ou 4, são muitos, está na portaria do MEC para os cursos de Direito. O que eles exigem de um aluno de Direito? Interpretar e aplicar as normas, princípios e regras. Isso é básico, né? Vocês já devem saber que nem sempre é possível aplicar uma lei, porque o fato que aconteceu no mundo do ser, que a pessoa praticou, nem sempre está exatamente com o que diz a lei, e aí há que ter uma interpretação. Isso é um objetivo que o MEC requer dos alunos de Direito, interpretar e aplicar as normas.
demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de textos, adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação jurídica, com o objetivo de propor soluções e decidir questões no âmbito do direito. Então, essa lâmina aqui, né, essa competência que o MEC exige, ela fala que o aluno tem que ter essa capacidade de raciocinar. Então, eu tenho que me deparar com um caso, com alguma questão que surja, e ter uma solução, pensar, refletir para achar uma solução. Então, é mais amplo, né, exigir do nosso cérebro pensar, e não ficar apenas lendo sem entender bem. Isso é um grande problema, que eu até vou repassar para vocês já, que é o ENAD. Este ano tem ENAD. Não sei que semestre que está, Henrique. Eu estou no 7º agora. Não sei se tu vai fazer, então. Não lembro bem. É quem está no início e quem está no final, ou só quem está no final do curso, é uma coisa assim que faz o ENAD. Tem um critério que é exigido pelo MEC. E essa prova do ENAD, nós analisamos agora em fevereiro. E qual a conclusão que nós chegamos? Em primeiro lugar, a notícia boa. Vocês, os alunos que já fizeram aqui na UCA, estão na média da maioria das instituições. A notícia ruim é que essa média nem sempre é alta. 50%, 60% de acerto nas questões. Mas a dificuldade que nós notamos, analisando as questões, é que todos os conteúdos que foram solicitados nessas questões foram trabalhados, ou ao menos estão nos planos de aprendizagem e deveriam ter sido trabalhados pelos professores. Então, qual é o problema para ficar uma média 50%, 60%? Por que não um índice maior um pouco? Nós chegamos à conclusão que é falta de interpretação. Porque as questões são diferentes das que nós estamos habituados, que é do exame de ordem, que são questões extremamente objetivas, tal qual a lei, na grande maioria. E no do ENAD é ao contrário, na grande maioria é um texto que tem que pensar e interpretar. Então a conclusão é, falta a interpretação, entender, pelo aluno, até pela nossa falta de hábito, ou também pode ser pelo cansaço do aluno. São 80 questões, praticamente todas com textos grandes. E aí o aluno, quando vai para o ENAD, ele sabe que a nota que ele tirar no ENAD, ela não vai no seu diploma, no seu certificado, no seu currículo, no seu histórico universitário. Somente a faculdade que leva essa nota. Então, se a faculdade tirar nota muito baixa, nosso direito hoje em Cachoeira é 3, tem que ser 4, vale 5. Então, nós temos que atingir 4 ao menos. Hoje é 3. Se tirar baixo, começa a trancar vestibular, trancar pós-graduação. E o aluno também não se dá conta que se ele desistir da prova, muitos fazem isso, não vai no meu diploma a nota, não vai no meu histórico, então, para que eu vou estar me matando para resolver 80 questões? Se o aluno tirar nota baixa, e a faculdade tiver nota muito ruim, o aluno não pode esquecer que esse certificado que ele vai carregar é o da UBRA. O dia que ele apresentar num estágio, num escritório de advocacia, numa pós-graduação com uma seleção muito difícil, vão verificar, esse certificado aqui é peso muito baixo na idade. Então, na realidade, indiretamente, ou até diretamente, o aluno também é prejudicado. Então, é isso que tem que ter em mente. Então, para sanar esse problema aí da interpretação, nós vamos, a partir desse semestre, essa é a orientação para todos os professores, realizar mais questões discursivas do que anteriormente. Então, os nossos TDEs serão mais discursivos, obrigarão vocês a ler e interpretar. As nossas provas terão mais questões dissertativas do que antes, né, para tentar resolver esse problema que não é só do ENAD, é o que o MEC também pede, que o aluno consiga ler, interpretar e formar um raciocínio jurídico, que é uma coisa que a gente vê que eventualmente não tem mesmo. Adiante.
restinho aqui das lâminas. Bom, esse aqui é o nosso gráfico, pessoal. Isso aqui é o que nós temos que aprender nessa ideia de competências, e não só conteudismo. Então, o arco geral, a ideia geral da nossa disciplina, é esse arco aqui, esse grande, e é a entender as mazelas. Qual é o objetivo principal da disciplina de teoria da pena? Entender as mazelas oriundas de uma política norteada pelo encarceramento massivo. O que prejudica? Qual é o problema dessa política norteada pelo encarceramento massivo? Mas também entender a necessidade de aplicação de penas, inclusive, obviamente, de penas privativas de liberdade, quando necessário. Então, nós temos duas etapas nesse grande eixo, no arco geral, que é entender os problemas que se originam do apenamento massivo e também a necessidade do apenamento massivo. A mentalidade que o aluno chega nessa disciplina é que temos que prender apenas para retribuir aquele crime que o indivíduo praticou. E nós veremos que não é isso, a pena não é apenas para retribuir. Por isso que nós temos que ter esse grande entendimento. Depois, 2 subarcos aqui, primeiro e segundo arco intermediário. Primeiro é identificar e compreender a estrutura geral das penas permitidas no Brasil, tem na Constituição e no Código Penal. E segundo arco intermediário, compreensão dos variados institutos penalógicos no sistema jurídico brasileiro. Nós temos diversos institutos dentro dessa penologia. Temos sursis, temos progressão de regime, temos livramento condicional, extinção da punibilidade. E aí nós vamos para próximo ao nosso conteúdo, que são esses 4 arcos aqui. O que nós temos que entender no primeiro arco? Ele foca na compreensão das espécies de penas do Brasil, temos diversas penas. Foca na compreensão de como dosimetrar a pena. Como se chega ao indivíduo pegar 30 anos de prisão privativa de liberdade? Terceiro arco específico foca na compreensão e aplicação dos institutos penalógicos. Então, aqui nós temos vários institutos, e aí nós vamos estudá-los um a um. E o quarto arco específico foca na compreensão das causas de extinção da punibilidade. Aqui não é penalidade, é punibilidade. Então, algumas coisinhas aqui, vou mostrar para vocês o ambiente aula, que tem algumas modificações que eu fiz. Mostrar as aulas sempre presenciais. Aqui, ó. Minha biblioteca, pessoal. Vocês têm lá a minha biblioteca, que é um excelente recurso para estudar. Tem livros novos, 2020, na minha biblioteca, que eu vou mostrar para vocês onde está, para alguém que não sabe ainda. Assuntos diversos aqui, eu vou direto nesse aqui, ó. Acúmulo de gravações. O semestre passado foi bem complicado. A média de alunos que ingressava nas aulas era muito baixa, 12 alunos, 15 alunos. E a turma é no mínimo 25, pode até mais, não sei, não vou verificar quantos. Mas entravam 12, 15, aí eu fiquei preocupado, eu pensei, a minha aula deve ser péssima. Tem no mínimo 25 alunos e entra uma média de 12, 10, 12, 15. Aí fui procurar me informar. Aí liguei para um colega em Torres, ele disse que a média da turma dele era 5. Outro colega aqui, que eu não quero citar nomes, disse que a média, disse que muitas vezes não entrava ninguém, ele ficava sozinho gravando a aula. Isso é um problema muito sério para o aluno. O professor vai dar aula igual. Para o professor é bom a interação, porque o professor aprende também. Eu aprendo com vocês, com a experiência de vocês. E quanto mais vocês me exigirem, mais eu vou estudar. Então, e aí eu fui verificar nas minhas aulas do YouTube e vi que não entravam também. Então, entravam 12, 15 e depois entravam lá 4, e talvez esses 4 que entrassem eram ainda os mesmos dos 12, 15 que entraram para verificar a aula. Então, não deixe acumular a aula. Se vocês tiverem 2, 3 aulas gravadas, vocês não vão conseguir mais acompanhar.
acompanhem online, vão no horário da aula, vocês têm esse horário para isso mesmo. Então, não tenha esse prejuízo, pessoal. Já é difícil, eu sei que é mais difícil o EAD do que o presencial. Nós estamos nos habituando, mas é mais difícil, porque não tem essa interação, esse contato, né? E então tem que ter muita disciplina. E aí, para encerrar essa palestra inicial, eu vou fazer uma pequena leitura aqui de um documento que eu puxei do site da Faculdade de Direito da Universidade Nacional da Argentina, na Bahia Branca. Técnicas para estudar à distância. Primeiro, organizar o tempo. Então, a atividade não presencial permite utilizar o tempo para fazer outras coisas. Por isso, deve-se encontrar um equilíbrio. Deve-se determinar jornada exclusiva para o estudo. Então, essa jornada que nós temos agora tem que ser para estudo. Desliguem TV, desliguem WhatsApp, fechem uma porta, se possível, né, pessoal? Exclusividade, então. 2. Estudantes EAD normalmente não dedicam 100% ao tempo ao estudo. Por isso, o melhor é ser realista e estudar aquilo que realmente pode. 3. Aproveite ao máximo as novas tecnologias. Então, vocês podem perguntar fórum, redes sociais, vocês têm acesso ao meu WhatsApp, quando quiserem. Os fóruns estão presentes ali, participem, tirem dúvidas, perguntem na sala de aula. Motivação. Então, deve-se levar a haver constância e paciência, não afrouxar a persistência. Tem que ser persistente, às vezes a gente cansa. Está sozinho ali estudando. Estabeleça prioridades, verifique o que é mais urgente para resolver, coloque o seu estudo dentro dessas prioridades, né? Resumos, pessoal. Resumo é muito bom para se concentrar. Quando o professor está falando, você pode estar escrevendo. Isso faz concentrar. 7. Amplie seus conhecimentos. Então, consulte fontes complementares, como minha biblioteca, por exemplo. Nunca fique em dúvida. Sempre pergunte. Sempre, não tenham medo de perguntar. Se ficar em dúvida, um dia vai fazer falta para vocês. Complete as tarefas nos prazos determinados. Vocês têm TDE para resolver, uma vez por semana, em todas as disciplinas, mas é isso, aluno de direito. Vocês quiseram direito, é isso. Tem um local de estudos, de preferência, tem um local de vocês para estudar meio isolado. E tem que ter, então, esse foco aí de leitura e de estudo, pessoal. Vocês estão no direito, exige estudo, exige leitura, vai ter tarefa todos os dias, é assim que funciona. Eu já ouvi alunos reclamando, mas não tem como reclamar, que tem TDE todos os dias, né? Tem, e tem que fazer, né? Tem situações que não tem como evitar, e nossa, do direito é assim. Então, estudem, não percam essa oportunidade, não deixem de estudar durante esses períodos de aula e fora desse horário de aula. Dá para ter muita perseverança. E aí, chegar lá no final da faculdade, com a aprovação tranquila no exame da ordem, sem precisar fazer cursinho, sem passar por um calvário para ser aprovado, fazer 4, 5, 6 vezes a prova. É só levar com bastante estudo e bastante disciplina e dar certo. Eu vou abrir para vocês aqui o ambiente aula. Quero mostrar uma coisa para vocês. Teoria da pena, então. Aqui tem o plano de aprendizagem. O plano de aprendizagem tem as datas importantes e os conteúdos que nós vamos verificar. As datas são das provas, né, certo? Então, vocês têm esse plano aí. Eu vou só falar rapidamente, então. Aqui estão os conteúdos que nós vamos estudar. Aqui fazer uma observação. Ó. Eu creio que... Bom, depois eu vou olhar no TDE. Aqui estão as aulas semipresenciais. A P1, ó, dia 16 de 4. A P1 terá questões objetivas e dissertativas. 16 de 4. Eu postarei durante a tarde, provavelmente do dia 16. Vocês não terão aula neste dia. E terão aí 3, 4 dias para responder, no mínimo 3.
Depois, AP2, no dia 28/5, mesma situação do AP1. AS no dia 9 de julho. Aqui também, mesma situação do AP1, AP2, questões objetivas e dissertativas, e terão aí até uns 3 dias para responder também, ainda é possível. E aí, quem não atingir 7 aqui, somando AP1, AP2 e AS, o AS vale 6, lembrando, vai a avaliação final no dia 23, e essa avaliação final vocês terão um período de aula para realizar. Serão questões objetivas e dissertativas, e terão tão somente o período de aula para realizar. Certo? Alguma pergunta sobre o plano de ensino? Tudo tranquilo aí? Plano de ensino? Plano de aprendizagem, né, na realidade. Tá, ok. Então, vamos adiante. Aqui tem uma sala de interação que é para dúvidas gerais durante todo o semestre, vocês podem usar. Tem uma sala de dúvidas de interação para cada aula, vocês podem deixar dúvidas ali também depois da aula. Aqui eu coloquei um arquivo, mas é em espanhol, se alguém se aventurar. Carta a um estudante de Direito. É bem interessante, é um professor mexicano que escreveu, e tem boas dicas ali nesse livreto. E espanhol dá para ler no contexto, pega uma frase, pega um parágrafo, consegue entender o que está escrito. Bom, aqui é o bloco das semipresenciais, pessoal. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 aulas semipresenciais. Os prazos já estão abertos e o encerramento está aqui. Ó. Dia 20 de março já encerra a primeira, 10/4 a segunda, 24/4, 31/5, 19/6. Todos já estão abertos. Vou mostrar aqui a primeira para vocês. Assistir vídeo sobre o inimigo no direito penal e realizar uma análise crítica. Este vídeo ele está disponível no material que eu vou mostrar para vocês agora. No próprio... Está inserido no texto base que eu tenho para vocês, ele está inserido. Então, vocês assistam ali e façam ali uma análise crítica. O que é uma análise crítica? Relatem sucintamente o que foi falado e passem a ideia de vocês sobre aquilo ali. Quem quiser usar outras bibliografias, pode usar. Aí depois tem aqui mais 4 semipresenciais. Se tiverem dúvidas, podem me perguntar. Normalmente vocês entendem o que está escrito, o que está sendo pedido. Aqui tem uma novidade. Bloco permanente. O link da aula vai estar sempre aqui, é o mesmo link sempre. Hoje eu coloquei ali no dia da aula, mas não vou colocar mais. Ele estará sempre aqui, no bloco 3, bloco permanente. Cheguem aqui, cliquem todas as sextas-feiras e dirigirá vocês para a nossa aula. Aqui está o texto base, deixa eu ver se eu consigo abrir. Quero mostrar uma coisa para vocês. O texto de todo o semestre está aqui, pessoal. Só quero fazer uma recomendação. Não imprimam isso aqui agora, porque isso aqui é o resumo do meu livro sobre a teoria das penas, que foi escrito em 2014, e eu comecei a atualizá-lo ano passado, e tem mais uma continuidade no ano retrasado, e o retrasado e continuidade no ano passado, mas eu não terminei de atualizá-lo. Então, agora, tem jurisprudência ali que eu tenho que alterar, e tem alguma legislação referente a pacote anticrime que pode ali não ter alterado. Então, eu vou ir alterando aula a aula. Então, não imprimam, porque ele está disponível aqui, conforme mostrei para vocês, e cada vez que eu fizer a atualização dele, automaticamente ele atualiza nesse link de vocês. Aí, lá no final do semestre, se vocês quiserem imprimir, fiquem à vontade, não tem problema nenhum. Mas agora não façam que estão correndo o risco de ter coisa ali que está desatualizada. Ele tem 200 páginas e eu estou atualizando ele aula a aula com vocês. Alguma pergunta sobre isso? Tem aqui. Os links da aula será o mesmo, o link esse aqui do material base.
Nada? Vamos lá, link permanente, então. E aqui teremos o bloco semanal de aula. Então, aqui está o link da aula do dia 5. Na realidade, eu queria ter escrito a aula dia 5, né? A partir daqui eu vou colocar a próxima aula, 5 da semana que vem, então virá aqui. Mas só irá o PPT que nós vamos utilizar e o TDE e a sala de interação. Não teremos mais o link, então, da aula, porque é aquele lá de cima, sempre o mesmo. E aí depois, 1 ou 2 dias depois, eu posto a gravação para vocês. Alguma pergunta, pessoal, sobre isso? Nenhuma dúvida sobre a nossa sistemática de aula, plano de aprendizagem, o material permanente ali? Não, nenhuma dúvida. Tá bem. Aqui está o site, aqui está o ícone, a minha biblioteca. Aqui tem livros novos, pessoal. Eu estou usando um, eu acabei não comprando esse semestre, estou usando um do César Roberto Bittencourt, para crimes em espécie, que é de 2020. Tem livros novos. É só clicar aqui que vocês têm acesso a esse material. Livros de todas as áreas. Tá bem? Então, tudo tranquilo? Posso continuar? Então, vamos lá. O que eu tinha para falar para vocês era isso. Então, a gente vai iniciar a nossa aula, né, alguma coisa hoje sobre pedagogia. Qual é o nosso objetivo? Conforme eu falei ali no gráfico dos arcos. Nós temos que aprender basicamente a seguinte estrutura. O que é pena, para que serve a pena, quando surgiu a pena, quais são as correntes, tudo isso falando de maneira um tanto quanto simplória, sem muita profundidade. Depois nós vamos entender quais são as penas, o que a lei de execuções penais trata sobre presos, tem muita coisa, é uma parte chata da aula, vamos ter que ver muitas coisas, pelo menos saber que existe sobre os presos na lei. Nós temos que aprender a calcular a pena. Eu não necessito que vocês tenham um cálculo exato, eu preciso que vocês saibam os passos do cálculo. Agora, se a pena vai dar 22, 23, não é necessário. Isso é feito por software nos fóruns. Então, nosso objetivo é entender como calcular. Aí o valor lá vai ser aproximado. Nós temos os institutos, sursi, livramento condicional, progressão de regime, nós temos que entender, concurso de penas, e lá no final nós temos que ver a extinção da punibilidade, quando é que extingue a punibilidade de uma pessoa. Então vamos iniciar. Aí agora eu vou abrir o PowerPoint e eu solicito que vocês interrompam, façam observações, perguntem ou contem alguma experiência que passaram sobre essa situação. Fiquem bem à vontade. Abri errado aqui, crimes em espécie. Espero que não esteja errado lá. Depois vocês olhem e me avisem se estiver errado lá no aula, do PPT. Teoria geral da pena. Então, nós veremos aqui das espécies, né, das penas, até a aplicação da pena. Um conceito de pena do Damásio de Jesus, que faleceu há pouco, né, é a sanção aflitiva imposta pelo Estado, sanção, né, punição, imposta pelo Estado mediante ação penal. Então, nós temos um processo penal contra o autor de uma infração penal, como retribuição de seu ato ilícito, consistente na diminuição de um bem jurídico, que é a liberdade, e cujo fim é evitar novos delitos. Então, a pena é uma punição
ela é imposta pelo Estado após um processo penal, ela é contra o autor de uma infração penal, não administrativa, como retribuição de seu ato ilícito. Então, está retribuindo um mal por ter praticado outro mal. E consiste na diminuição do bem jurídico liberdade. E o fim de aplicar uma pena é evitar novos delitos. Ontem, eu estava dando aula, um aluno lá não sei se do Tocantins, eu acho que foi, me perguntou, eu estava falando no artigo 311, que é a adulteração de placa, de identificação de veículo, e ele perguntou, tá, mas se eu andar sem placa no reboque, há uma punição. E o STJ diz que reboque não é veículo, e o tipo penal do 311 diz que falsificar, adulterar o sinal de identificação de veículo, e reboque não é veículo. Aí a pessoa me perguntou lá, o aluno, tá, mas como é que o Detran, então, multa e recolhe? Aí é que está ali no nosso conceito, uma infração penal. Não ter a placa no reboque, como o reboque não é veículo, não se enquadra no artigo 311, e tem que ser veículo, 311 do Código Penal requer veículo. Reboque não é veículo, então é uma infração administrativa, é punido pelo direito administrativo. Antes de prosseguir, eu lembrei agora de uma situação. O que vocês já estudaram comigo, com outro professor, e aí, por favor, me respondam, a questão da legítima defesa da honra. Quem estudou comigo deve ter falado um pouquinho sobre isso. Vocês lembram? Ninguém lembra? Eu lembro vagamente, professor. Lembra que eu falei sobre isso? Uma coisa. Lembro do assunto, mas não lembro os temas e tópicos exatos. Tá bem. Mas sabe o que é, Henrique? Olha, pelo sentido estrito o conceito estrito do significado disso aí é basicamente tu defender a integridade tanto intelectual como física, né? Abrangendo a honra como um sentido geral, enfim, alguma coisa assim. Foi eu que dei aula para você sobre isso? Olha, possivelmente não, mas é o que eu consigo pensar agora sobre isso. Tá. Não, se foi eu, professor, eu vou me automutilar. Pessoal, assim, é brincadeira à parte. Legítima defesa da honra, porque claro que eu falei em aula, mas obviamente eu falei em uma ou duas frases, isso, tá? Isso aí é lá do direito penal, antigo direito penal 2, teoria do crime, quando nós estudamos as excludentes da ilicitude de legítima defesa. Eu falei, tá no material, vocês podem inclusive conferir, você tem material, mas foi bem rapidamente, porque isso é um negócio que não se vê mais, legítima defesa da honra. É o marido que, por exemplo, traído pela esposa, mata a esposa e aí alega legítima defesa da honra. Mas ele começou a dar conteúdo. Oi? O marido, então, mata a esposa e alega a legítima defesa da honra. Então, eu falei para você certamente numa frase, porque isso é algo descabido, não existe mais a mínima possibilidade disso. Isso aí existiu na época do Código Penal, lá, da publicação de 1940, 50, 60, sei lá. Aí hoje está em pauta no STF. Um advogado conseguiu fazer chegar no STF para julgamento, e estava em julgamento, não sei se já teve, não, a possibilidade, a alegação da legítima defesa da honra. É óbvio que o STF não tem nenhuma dúvida a rechaçar isso, né? É uma aberração, né? Um homem matou uma mulher, mesmo que seja caso de traição, até porque adultério não é mais crime, pode cobrar uma reparação civil, aquele que for traído, tanto o homem quanto a mulher, né? Pelo caráter, e agora vamos recordar então tudo, pelo caráter fragmentário, subsidiário do direito penal, fragmentário porque o direito penal é um fragmento do direito, tem outros ramos. Então, pelo caráter fragmentário, subsidiário, eu aplico outros ramos do direito,
numa situação de traição, cobra indenização. O marido cobra da mulher, a mulher cobra do marido, enfim. Agora, tem que chegar no STF, nessa altura do campeonato, uma tese de legítima defesa da honra, é complicado. Aí fica difícil até para o STF vencer o trabalho, né, pessoal? Entenderam que é a legítima defesa da honra? Eu só chamei a atenção que está em pauta hoje no STF isso. Isso aí Sim, entendi. é igual a machismo, diga-se de passagem. O homem acha que pode matar a mulher. Pode falar, Luísa. Não, eu só falei que ficou bem explícito. Deu bem para entender sobre isso aí. Tá bem, então. Então vamos adiante. Valeu, Henrique, pela participação. Aí que nós temos que participar para interagir. Bom, então vamos falar aqui das teorias da pena, pessoal. Nós temos aqui a teoria absoluta, a teoria relativa e a teoria unificada. A teoria absoluta, simples, de maneira bem simples, é aquela teoria que vê a pena apenas como retribuição do crime. O sujeito pratica um crime, ele deve receber uma punição. Então, tão somente retribuição. Não há nenhuma preocupação com a readaptação. Isso é uma ideia de vingança. Alguém comete um crime, o Estado vai puni-lo apenas para se vingar dele ter praticado um crime. Teoria relativa, essa é o contrário, a finalidade principal é o instrumento, a pena é instrumento para prevenir novos crimes. E a prevenção, ela se divide em duas, prevenção especial e geral. A especial está ligada ao condenado, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo me ajeitar aqui. Ao condenado. Então, a prevenção especial é a neutralização do condenado. Se chama de prevenção especial negativa. Ou seja, se o sujeito está preso, em tese, a gente vê que não é bem isso, mas em tese ele não poderia cometer crimes. E a ressocialização, né, se os demais, se o indivíduo que está preso, ele recebesse ou receberia, essa é a ideia da pena, algum tipo de tratamento moral, psicológico, reeducativo, ele poderia sair da prisão, né, de uma maneira mais adequada para conviver em sociedade. Então, essa é chamada de prevenção geral positiva. Negativa é apenas neutralizar dentro de uma cela condenado. Positiva é tentar ressocializá-lo. Se chama isso, né, Michel Foucault, no livro A Obra Vigiar e Punir, ele chama de os ortopedistas da moral. São os advogados, são os assistência social, psicólogos, o pessoal da SUSEP. Eles tentam intervir na moral do preso. E a prevenção geral, ela está ligada à sociedade, à comunidade, ao público externo. Então, se alguém é punido, há uma desestimulação, um desestímulo da comunidade para praticar delitos. Então, a ideia é, bom, se o indivíduo praticou um crime e foi punido, eu não vou praticar porque eu vou ser punido. Essa é a prevenção geral negativa. E a prevenção geral positiva é aquela que reafirma a norma penal. Cada vez que alguém é punido, a ideia de que o direito penal funciona está presente. Se tiverem perguntas, me interrompam. Então, até aqui nós temos a teoria absoluta, que só vê a pena como uma retribuição, é uma vingança. Temos a teoria relativa, que se preocupa basicamente, quase exclusivamente, só com a ressocialização, com a prevenção, melhor dizendo, então somente com a prevenção. E temos a teoria unificada, que é a do nosso Código Penal. Por que ela é unificada? Porque ela se preocupa com a prevenção e a repressão. Ou aqui o nome mais correto é retribuição.
Então, o indivíduo que recebe uma pena, a finalidade dessa pena é retribuir ou reprimir, segue a repressão, o mal que ele praticou e prevenir novas práticas criminais. A repressão desse sujeito ou a retribuição se dá pela culpabilidade dele. Foi considerado culpado, pode ser reprimido ou receber uma retribuição. E a prevenção se dá para a socialização do indivíduo. Eu sei, nós sabemos que essa teoria é do Código Penal, porque está disposta lá no artigo 59 do Código Penal. Vamos dar uma lida no 59. Se alguém tiver aí, quiser ler, enquanto eu abro aqui, pode ler. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação, retribuição e prevenção do crime. Então, essas duas palavras indicam que nós temos esta última teoria, né? A teoria unificada. Bom, no Brasil, pessoal, pergunto para vocês, qual é a ideia no Brasil de hoje? Nós atendemos ao Código Penal? Aí é uma pergunta que eu faço para vocês. Não. Não atendemos, né? Por que a tua opinião? Porque tem anotação nos presídios, né? Eles são todos misturados juntos, os perigosos com os menos perigosos. Isso aí. Obrigado pela tua intervenção. Na realidade, a gente tem uma situação no Brasil, superencarceramento, a opção do legislador e do executivo, de todos que passaram, sem exceção, é encarceramento. É mais fácil fazer uma lei e atirar no colo das polícias para cumprirem do que criar políticas públicas que evitem que o indivíduo ingresse no crime. Alguma coisa a gente está tendo. Pelotas tem um trabalho bom com políticas públicas, está diminuindo a criminalidade lá. No Recife, nós temos um bom trabalho, que é uma cópia, ou praticamente uma cópia da Colômbia. Eles criaram os tais de compass, e isso tem revertido a delinquência para taxas mais baixas. Mas no Brasil, como a ideia de superencarceramento para combater o crime, nós temos esse amontoado de criminosos dentro das prisões, que vocês sabem, todos misturados. Isso, então, é a ideia de retribuição. Não tem como realizar um trabalho de prevenção dentro de um presídio com um preso. Não tem como criar mecanismos de trabalho, mecanismos de educação suficientes para que todas as pessoas venham ou boa parte delas, né, ao menos, venha a não praticar crime no futuro. Nós temos um sistema totalmente falido e se nós pensarmos, pessoal, no dinheiro que nós colocamos nos presos, dá na casa aí, agora as coisas estão mais caras, mas há 2 anos chegava em torno de R$4.000 um preço por mês. Aí nós investimos perto de 4.000 para 70% deles, 72, 75, saírem e cometerem os crimes novamente. Então é o dinheiro mais mal empregado que nós podemos compreender. Mas a nossa ideia, basicamente, na América Latina, basicamente, a ideia é de apenas o encarceramento. Então, vamos adiante. Então, essa é a nossa teoria do Código Penal, teoria unificada, que prevê tanto a retribuição ou repressão, quanto a prevenção. Origem da penitenciária, pessoal. Por que surgiu a penitenciária? Ela não existiu sempre, e muito menos no modelo que é hoje. Então, como surgiu a penitenciária? Em primeiro lugar, a palavra penitenciária, ela vem de penitência, e surgiu lá
dos monges que ficavam enclausurados pagando penitência. Penitência, uma espécie de sanção, acabou virando lá penitenciária, copiando os monges que ficavam sozinhos enclausurados, né, nos seus mosteiros. Então a palavra penitenciária surge aí dessa época da penitência dos monges. Mas ela vai surgindo, a ideia de retirar a liberdade das pessoas, com a Revolução Industrial no século XV e XVI, né? 1600, por ali, perto de 1600. A ideia, o que ocorreu nessa época? Com a Revolução Industrial, as pessoas foram, conta a história, que foram retiradas do campo e encaminhadas para cidades, na Europa, Inglaterra, por exemplo, onde é o berço da Revolução Industrial. E as fábricas que nasceram nesses países, como a Inglaterra, começaram a cooptar mão de obra, né? Só que os indivíduos acostumados no campo, com outro ritmo, não se adaptaram à sistemática de horas e horas e horas e mais horas de trabalho, né? Certamente não havia salário mínimo, não havia jornada de trabalho, era uma exploração. E mesmo assim, essas fábricas, e o início, pensa assim no início do nascedouro, o nascimento de indústrias, né? Fábricas tipo um tear, que hoje vocês nem sabem o que é, certamente, um tear, para fazer um roupa. Então, era isso que eu estou falando. Então, essas fábricas, além de as pessoas que foram trabalhar não se adaptarem, muitas não conseguiram vagas de emprego. Nós temos quadros pintados que as pessoas com fome, mendigando na beira nas portas dessas fábricas. Então, para disciplinar esses indivíduos que se tornaram um problema para as cidades ao saírem do campo e irem para o berço da industrialização, surgem os chamados earth houses, que são espécies de estabelecimentos para corrigir esses indivíduos que não se adaptaram ao trabalho na cidade, ao trabalho industrial. Depois, segundo passo, surge a estrutura celular, século XVII, quase ali 1800, né? Aí tinha como aspecto central o trabalho obrigatório. Depois, os modelos clássicos, no século XVIII, ali entre 1800 e 1900, né? O século XVIII apresenta esses modelos clássicos, que são os modelos semelhantes aos que nós conhecemos hoje. Aqui eu trouxe 2 ou 3 modelos para vocês. O primeiro deles é o modelo filadelfiano. O que é esse modelo da Filadélfia, dos Estados Unidos, que é o berço dessas ideias? Apresenta confinamento individual para oração e trabalho. Confinamento individual. Se tem relatos que pessoas morriam loucas, doidas. Porque era muito isolamento. Mas esse tipo de prisão ele acaba na era da industrialização. Por quê? Porque havia necessidade de mão de obra, de trabalho produtivo e coletivo. Não adiantava para as empresas eu ter um indivíduo trabalhando dentro de uma cela. Eu precisava de um trabalho coletivo num sistemas de produção. Então, termina esse modelo e surge o modelo alborniano, também dos Estados Unidos, que é isolamento numa cela durante a noite e trabalho durante o dia. Aí começam a nascer os presídios fábricas, né? O objetivo, é uma crítica a isso, desses presídios é apenas o trabalho e não a ressocialização. Ou seja, uma exploração da mão de obra do preso. E aí, falar para vocês um pouquinho aqui dos presídios privados. Então, o trabalho nos presídios, aqui faltou um L. Artigo 28 da Lei de Execuções Penais, já vão se adaptando a essa lei, é o que nós vamos estudar muito com a LEP, Lei de Execuções Penais. Ela diz, esse artigo 28, que o trabalho tem que dar condição de dignidade humana e profissionalização ao preso. Pergunto para vocês, o que vocês acham? Por que hoje em dia não tem trabalho para preso? Não seria possível, por exemplo, criar espécies de fazendas vigiadas e botar presos a trabalhar
trabalhar em lavouras, por exemplo? O que você acha dessa ideia? É possível, não é possível? Por que não é feito? Arrisquem? Seria uma boa, mas será que não é porque por medo deles fugirem, alguma coisa assim, se fosse uma lavoura? Ou tipo uma fazenda? A Luísa e o Anthony. O Anthony falou que existe preconceito. Existe mesmo. Preso trabalha. Ninguém quer que preso trabalhe perto da sua casa, etc. É verdade. Luísa, o problema não é esse exatamente. Por que não se busca essas alternativas? Porque se busca, e isso aí é a ONU que propugna, requer, que haja uma profissionalização. Então, qual seria o benefício externo? O indivíduo trabalhar num campo de lavoura, por exemplo, e, posteriormente à sua saída, ele não ter essa profissão, não ser essa profissão, ele ser eletricista, ele ser pintor de carro, ser dentista, ser advogado, e aí isso não beneficia na segunda parte, que é a parte de voltar a convívio da sociedade. Então, é discutível, a gente sabe que existe convênios, aí sim, de presos que executam limpezas, obras, isso é possível. Os presos semiabertos podem trabalhar capinando ruas, pintando ruas. Os presos do fechado, conforme nós vamos ver, eles podem trabalhar em obras públicas, não há problema nenhum. Mas isso é uma situação, né? Agora, como ideia de profissionalização, não é o ideal. E a ideia da LEP é profissionalizar. Bom, o trabalho privado nos presídios está previsto no artigo 34, parágrafo 2º da LEP, né? A empresa privada explora a força de trabalho interna. Eu estou falando da força de trabalho, não estou dizendo que explora o trabalho, tem uma legislação para isso. Não estou dizendo que explora o trabalhador, estou dizendo que explora o trabalho. A segurança interna é privada, nesses presídios privados que nós temos. O gerenciamento da unidade é de um servidor público. A regra é essa. Uma empresa privada, nesses presídios privados, explora a força de trabalho dos presos, a segurança interna é privada e o gerenciamento da unidade é por um servidor público. Nós vimos, não sei se foi Rondônia ou Roraima, que houve lá um massacre, era um presídio privado. Existe quem defenda a privatização dos presídios e existe quem não defenda. Na realidade, nós não temos um aprofundamento sobre isso, mas algumas notícias nós temos. Por exemplo, a gente sabe que o valor individual por preso é maior do que o valor quando o presídio é estatal. Né? Alguns presídios, ou normalmente esses presídios privados, eles recebem esses presos que não são os mais perigosos, o que facilita também na ressocialização. Então, a gente tem essas questões que têm que ser debatidas. No material de vocês, o texto base, tem um artigo que é curto, que eles estão discutindo nos Estados Unidos o retorno do presídio privado para as mãos do Estado. Então, deem uma olhadinha lá, leiam aquele artigo para vocês terem uma noção do que são presídios privados e se é interessante ou não ter presídios privados. A ideia do presídio privado também é questão de ocupar a mão de obra trabalhista do preso. Alguma pergunta, pessoal? Então, vamos passar mais uns minutos os movimentos penais. Nós temos abolicionismo penal, justiça restaurativa e teoria das janelas quebradas. Como dessas três, encerramos por hoje. O que é o abolicionismo penal? Pensadores principais expoentes dessa teoria do abolicionismo penal: o Husserl, o Niels Christian e o Mackensen. Se debate, né, fundamentadamente nas penas
no objetivo das penas e no resultado e das instituições. Então, há um debate central nas penas e nas instituições que aplicam essas penas. O abolicionismo penal propõe a descriminalização, a despenalização e a atenuação das penas. Então, descriminalizar tudo que for possível, despenalizar o que for possível e o que não for, atenuar penas. Qual é a diferença de descriminalização para despenalização? Descriminalização, não tem mais crime. Exemplo, o adultério era crime até 2005, hoje não é mais crime. Então, foi descriminalizado. E despenalização, continua sendo crime, mas não há pena. É o caso do consumo de entorpecentes, da Lei 11.346 no Brasil. Lei 11.340 ou 46. É a Lei 11.340 de 2006. A lei da Política Nacional de Drogas e o crime de consumo de entorpecentes continua sendo crime, porém não há pena. Bom, qual é o fundamento desta ideia do abolicionismo penal? O fundamento está de que adianta ter muitas penas se nós temos uma reincidência altíssima. E a reincidência é grande em todo o mundo. A maioria dos países não se equipara ao Brasil, claro, 70 e poucos por cento. Nos Estados Unidos é alta, na Argentina também, em torno de 40%. Então, alguns países europeus que é bem mais baixo, mas a maioria dos países tem reincidência alta. Então, nós botamos alguém na cadeia e essa cadeia não surte efeito, o indivíduo volta a cometer crimes. Também se tem a ideia dos abolicionistas que a sociedade não sucumbe ao crime. Existe uma cifra negra, que são aqueles crimes que não são registrados, que é um valor percentual alto, e mesmo assim, com esses crimes não registrados, com os crimes não solúveis pelos órgãos, a sociedade não sucumbe, ela continua viva, continua existindo. Então, seria possível, conviver com crimes e poderia haver, então, uma maior incidência na descriminalização, despenalização e atenuação de penas. Bom, tem duas coisas que eu vou falar rapidamente para vocês, para passar do abolicionismo penal, que é esse Husman, ele teve uma experiência no país dele, em que ele foi assaltado, a casa dele foi arrombada 3 vezes. As 3 vezes ele foi na delegacia registrar. Até na terceira vez foi por obrigação, não tinha expectativa nenhuma. Só que na terceira vez chamaram ele para ele reconhecer objetos e os assaltantes. Chegou lá, eram menores, adolescentes, nós chamamos de adolescentes infratores, e conseguiu recuperar alguns objetos. Aí ele ficou curioso e foi conversar com esses adolescentes. Alguns quiseram conversar e outros não. Com os que ele conversou, ele conseguiu manter um bom contato e esses adolescentes conseguiram devolver a ele diversas coisas que não tinham sido recuperadas pela polícia. E ele se estreitou até uma amizade, e os pais desses adolescentes, os próprios adolescentes, repararam até os danos na casa dele, do Husman. Aí, quando o Husman foi intimado a ser testemunha na ação penal, ele disse que não queria, inclusive ele era advogado, que ele não queria, que ele tinha acertado tudo com os adolescentes e ele tinham sido restituídas as coisas deles e os danos tinham sido reparados. Mas aí o processo penal, no Brasil é assim também, não autoriza, ele teve que acabar sendo testemunha, dos fatos e vítima, obviamente, e esses autores, adolescentes, foram punidos, mas com penas menores pelo depoimento e pelo que ocorreu com o Husman e esses adolescentes. Então, essa é uma ideia que ele entende que seria muito mais fácil uma conversa do que uma pena de prisão, em boa parte dos casos. Uma outra pesquisa que ocorreu na Argentina, no livro do Passetti,
O Hulsmann esteve na Argentina e de manhã, na palestra, ele perguntou quantas pessoas haviam sido vítimas de crime. À tarde, ele retornou e pediu para essas pessoas escreverem o que eles gostariam de ver ou de ter em relação a esse crime criminoso. O que essas vítimas queriam em relação a esse crime ou a esse criminoso. E a surpresa foi que a maioria absoluta dos participantes do seminário queriam apenas a restituição dos seus bens ou a reparação dos danos. Não queriam pena nenhuma para o infrator. Então, com base nessas ideias, se tem a teoria do abolicionismo penal, que não é simplesmente terminar com todo o direito penal, mas é algo bem profundo, é algo, acho que, inviável. Justiça restaurativa é uma justiça diferente da nossa, que é retributiva. A justiça restaurativa, ela prioriza a vítima. A retributiva, que é a nossa, a vítima não tem vez. Eu sou apenas uma vítima e testemunha do que ocorreu. Eu não posso dar pitacos no processo. Se eu sou vítima de furto, o autor vem e me devolve a TV e eu não quero mais processá-lo, eu não tenho esse direito. Enquanto que na justiça restaurativa eu tenho essa possibilidade. O protagonismo, então, entre vítima e autor é grande. Não existe uma solução específica, existe uma possibilidade da vítima e do autor se entenderem e, ficando bom para ambas as partes, né, está selado o acordo, e essa é a ideia da justiça restaurativa, a aplicação de pena. Então, não se prioriza a aplicação da pena. Nessa justiça restaurativa, duas observações. Há uma situação semelhante, que é bem trabalhada, inclusive, pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul e por de outros estados brasileiros, que é lá dentro da Lei 9.099, nas conciliações, né, se procura conciliar as pessoas que têm interesse em conciliar para que não haja audiência no JEC, para que não haja um processo posterior ao JEC. Esta é uma situação. E a outra, existe um projeto de lei no Brasil que prevê a possibilidade de justiça restaurativa para crimes com penas até 4 anos. Em países europeus, isso já é uma tendência. Bélgica, Noruega são países que aplicam muito fortemente a justiça restaurativa, em lugar da justiça retributiva. E, por fim, pessoal, a teoria das janelas quebradas. Essa teoria das janelas quebradas, ela nasceu na Universidade de Stanford, Estados Unidos, no ano de 1969, pelo professor pesquisador chamado Zimbardo. O que ele fez com o apoio dessa universidade? Ele colocou um veículo no bairro Bronx, que é um bairro de classe alta nos Estados Unidos, e um veículo igual no bairro Palo Alto, que é um bairro pobre. O que aconteceu? O carro no bairro pobre foi imediatamente todo depredado, danificado. E o carro no bairro rico permaneceu intacto. A primeira conclusão foi: pobreza é o fator determinante do crime. Insatisfeito, continuaram a pesquisa. Teve uma segunda fase. Os pesquisadores foram lá e danificaram, quebraram umas partes do carro intacto no bairro nobre de Palo Alto. Esse carro imediatamente também passou a ser danificado. Qual foi a conclusão? Sai a conclusão que a pobreza é um fator determinante para o crime, e é apenas um fator que contribui, né, mas não determinante. E entra a conclusão que a impunidade, o descuido, o abandono são causas do crime. Então, por exemplo, se um bairro está abandonado, a tendência é que as pessoas não cuidem desse bairro e tendam até a cometer delitos. O bairro está abandonado, não tem iluminação, não tem educação, não tem hospital, não tem transporte público. A tendência é que há uma deterioração, né, e que tenda à criminalidade. Terceira parte, estudo em 1982, né,
Também foi concluída a mesma coisa dessa última fase da pesquisa de Stanford, que aí vem o nome da teoria das janelas quebradas. Se quebrar uma janela e não consertar, estimula a desordem. Então, fizeram o seguinte exercício: se quebrar uma janela numa casa e não for consertada, é possível que se passe ali e jogue uma segunda pedra. Aí ninguém consertou. Se passa ali e joga uma terceira pedra. Então, quando não há um cuidado, há um abandono, há uma tendência a estimular a desordem, e isso culmina na prática de crimes. Então, por isso a ideia da teoria das janelas quebradas, ou teoria de tolerância zero, atualmente chamada, que a impunidade de pequenos delitos gera um aumento da criminalidade. Então, por isso que a ideia seria punir pequenos delitos severamente. Só que eu preciso falar para vocês que essa teoria das janelas quebradas ou tolerância zero não é exatamente o que nos falam. Nos vendem como se fosse tão somente punir gravemente, com penas gravíssimas, pequenos delitos. Não é isso. Quando foi implantado isso, em 1982, com base nessa pesquisa que a gente acabou de falar, no metrô de Nova York, houve uma redução de penas, mas, paralelamente às prisões que foram efetivadas por pequenos delitos, que foram bastantes, houve reparos lá no metrô. Antes, as pessoas pulavam as catracas, não pagavam, isso foi inibido. Urinavam, faziam suas necessidades dentro ali onde iam pegar o trem. Então, tudo isso foi dirimido, consertado. Então, isso é um somatório que ocorreu para implantar essa experiência no metrô de Nova York. Aí deu certo, diminuiu a violência, isso foi para a cidade de Nova York, que é famosa pela teoria da tolerância zero e a diminuição dos crimes. Bom, mas na cidade não foi apenas o apenamento. Há alguns estudiosos que dão aí a casa de 15% a 20% na redução dos crimes ao encarceramento, abundante nos Estados Unidos para pequenos crimes. O que houve, então? Além do apenamento, do encarceramento por pequenos delitos, houve reestruturação na polícia, diversos policiais foram demitidos por corrupção, houve interligação, houve novas tecnologias nas polícias, houve trabalho por metas, interligação entre os distritos policiais, além do que Estados Unidos está na econômica. O professor Jacinto Coutinho, e quem tiver a oportunidade de assistir uma palestra dele é maravilhosa, ele é professor da Universidade Federal do Paraná, ele escreveu um artigo que ele demonstra que no mesmo período em que Nova York reduziu a criminalidade com o emprego da tolerância zero, mais 7 ou 8 estados norte-americanos reduziram a violência, alguns inclusive com um índice ainda maior de diminuição da violência, sem implantar a tolerância zero, implantando outras políticas. Então, por isso que eu digo para vocês, a política de tolerância zero não é o que nos vendem, que é apenas encarceramento em massa para pequenos crimes, e por isso teria resolvido o problema da violência em Nova York. Não é só isso. Pessoal, eu falei demais, ninguém falou. Alguma pergunta? Se não tem pergunta, conseguiram entender a matéria? Estou falando muito rápido, muito devagar? Não, João, está bem tranquilo. Então, tá bem. Eu sei que é um conteúdo... Pode falar. O senhor está me vendo? Não, eu só queria pontuar que, como a gente está trabalhando sobre esse tema, né, de presídio e tal, reinserção do preso, tem uma série que eu comecei a assistir na Prime Video, que é For Life, é sobre um cara que foi condenado injustamente nos Estados Unidos, e ele estuda direito dentro da prisão para tentar provar como o sistema americano ele é falho. Eu não sei se alguém já assistiu essa série, eu comecei a assistir ela há pouco tempo. E eu achei ela bem interessante, porque... Não, é na Prime Video. Ah, tá. Pode escrever o nome para nós, hein? Peraí, eu vou botar aqui no chat. Tá, ele começa a estudar direito no presídio, tá falando?
dentro do presídio, né, ele tem bom comportamento e tal, ele foi condenado justamente à prisão perpétua, né, que lá tem esse tipo de condenação. E dentro do próprio presídio, ele tem a oportunidade de cursar, no caso, de maneira à distância, né, estuda com livros e tal, a diretora do presídio ajuda ele, porque até ela, assim, na série a gente consegue entender que ela vê que ele não cometeu nada, foi por tráfico, armaram para ele, né, então é bem interessante, porque a gente pode perceber que mesmo lá, no caso, tendo as falhas, né, do sistema deles lá, penitenciário, mesmo assim ele tem a oportunidade de estudar dentro, né, dentro da cadeia, mesmo ele não sendo culpado, né? Sim. Bom, pessoal, na Netflix é apavorante. Existem muitas séries, eu já olhei umas 2 ou 3, de presos condenados que ficaram 30 anos presos e depois conseguiram comprovar a sua inocência. Imagina uma pessoa ficar 30 anos preso e aí depois liberam e pedem desculpa para o cara, mesmo que receba uma indenização. Mas não é um nem dois, é muitos presos nos Estados Unidos que são condenados injustamente, principalmente antes da era do DNA. Ficaram anos e anos presos. Inclusive, tem um ex-aluno nosso, hoje ele é agente penitenciário, que ele foi trabalhar no Canadá, foi para lá. Aí passou a trabalhar lá e ele conheceu um cara que ficou preso 30 anos e conseguiu comprovar a inocência dele nos Estados Unidos, aí foi para o Canadá, e ele abriu uma entidade, né, existe nos Estados Unidos isso, de apoio aos presos inocentes. Mas imagine só ficar 30 anos. Então, por isso que a gente luta, eu sou um lutador intransigente, de um devido processo legal ao extremo, cuidadoso, porque não dá para brincar com a liberdade da pessoa. Nós temos presos no Rio Grande do Sul que são inocentes. Nós tivemos um caso em Lajeado aqui, que o indivíduo foi preso por estupro e depois se comprovou por DNA, ele pegou 5 anos de cadeia, depois por uma casualidade, pessoal, foi preso alguém lá no norte, e colocaram o DNA dele, inserido no banco de DNA, e aí bateu com um estupro aqui no Rio Grande do Sul. E o cara foi condenado a 5 anos, não sei quantos ficou preso, ficou 1, ficou 6 meses, 1 ano, 2, não sei. Não fui pesquisar, mas são essas questões. Então a gente tem que ter todo esse cuidado, tá? Isso para entender que é perigoso. Pode falar, Henrique. O pior não é nele ter ficado preso, sei lá, 1, 2 anos, mas imagina o que fizeram com ele dentro da cadeia, né? Exatamente. Tu tá louco. Não, e depois, outra coisa, Henrique, saiu da cadeia mesmo comprovando a sua liberdade, a inocência, nunca vai ser igual ao momento que ele foi acusado e condenado. A mídia nunca vai dar o mesmo espaço, e mesmo que dê, as pessoas não vão entender assim. Então ele vai sair sofrendo preconceito, estigmatizado. Com certeza. Então, por isso que a gente tem que ter um devido processo legal, com todo cuidado. Aí o dia que condenou, condena com tranquilidade, aí, ó, cumpre a tua pena e pronto, sem choro, né? Bom, pessoal, então, vamos ver se já teve alguma participação. Eu sei que é muito teórico, vamos ver se na aula que vem a gente tem mais participação. Então, eu encerro aí desejando um bom fim de semana a todos, um fim de semana aí de lockdown, necessário, né, infelizmente. A situação está dramática, né, e então vamos nos cuidar para nos encontrarmos aqui na próxima sexta. Então aí um abraço bem carinhoso a todos aí, fiquem em casa aí no final de semana, né, para evitar coisas ruins. Um abraço, pessoal, boa noite. Boa noite, João, um abraço. Obrigado, boa noite, abraço. Obrigada, prof. Boa noite. Boa noite, professor.